Olá, sou Simone Dutra, estamos aqui em mais uma entrevista da série Eleições 2022, uma coprodução do Jornal Timoneiro com o estúdio OT Play, com a intenção de levar a informação dos candidatos para o pleito desse ano a todos os canoenses e região. Hoje recebendo aqui a Paloma Daut, que é professora da rede pública de ensino, militante feminista e ecossocialista. Ela tem 33 anos e é de São Leopoldo, e é candidata a deputada federal pelo PSOL. Seja muito bem-vinda, Paloma. Obrigada, quero agradecer o espaço para a gente poder estar dialogando e chegando cada vez a mais pessoas, né, com as propostas e o projeto político que a gente está construindo, que é uma construção coletiva, né, de muitas mãos, e quero agradecer muito. E já tive aqui em Canoas, enfim, tem um processo também de proximidade com o município, com o pessoal de Canoas, com o Paulo Sérgio, que também é daqui de Canoas. Para quem não te conhece, te apresenta, qual é a tua ligação com a cidade, e já abrindo caminhos para as perguntas, o que tu enxerga como uma questão importante para trazer para a cidade, né, uma vez que eleita, e o que tu acha deficitário aqui no município? Então, como falei um pouco antes, assim, tenho uma relação de proximidade com Canoas, tanto na militância política, com o PSOL Canoas, com a base militante do PSOL, a gente acompanha e participa junto, assim, dos processos. Estamos na linha do trem, né? Alguns dos problemas de São Leopoldo também vejo que são os problemas de Canoas, e além disso, eu sou professora, servidora do município de Nova Santa Rita, que tem um vínculo muito grande com Canoas, né? E com vários colegas de trabalho que são do município. E acho que quando a gente pensa numa candidatura a deputada federal, é a gente pensar o todo do Rio Grande do Sul e olhar para os nossos problemas. Sei que Canoas tem passado por grandes problemas na saúde pública, né, de falta de pagamento, da terceirização da saúde, e essa é uma das grandes pautas que a gente vem levantando também na nossa construção para deputada federal, para esse cargo, para estar ocupando no Congresso, que é a defesa do serviço público, né? É a gente defender um sistema único de saúde, de qualidade, de acesso à população, e dizer não às terceirizações, porque o que a gente vive em Canoas também acontece em São Leopoldo, quando a gente vê processos de terceirização, isso dificulta, né? A prefeitura gasta muito mais para contratar empresas terceirizadas do que se fossem concursados, e ainda coloca um serviço que não tem a qualidade que a população merece, entendendo também que essas são pautas das mulheres, né? Porque a minha candidatura, ela está muito vinculada ao movimento feminista, da onde eu venho, milito desde 2013, e aonde eu me formei enquanto militante política, e aí a gente vê de que somos nós mulheres, principalmente, que acabamos sofrendo nesses processos, porque são as mães solos, né, que não conseguem chegar a um sistema de saúde com qualidade quando precisam ter atendimento para os seus filhos, somos nós que cuidamos dos idosos, então a gente precisa de um sistema de saúde público que funcione, um serviço público num todo, né, que dê acesso, que garanta o direito à cidade. Candidata, uma vez que eleita, quais são as suas principais bandeiras? Acho que tu já pincelou isso um pouco, mas assim, de uma forma mais pragmática, né? Uhum. Quais são as medidas que tu acha que deveriam ser tomadas de imediato, assim, para sanar as questões, não só de Canoas, mas tu falaste em Nova Santa Rita, tu és de São Leopoldo, né? Acho que a ideia é atender a todo o estado, né? Mas para quem tem buscando uma candidata, um candidato agora, e vai assistir a gente, vai ouvir, por que escolher a Paloma para votar? O que a gente pode esperar da Paloma? É uma candidatura que surge do pessoal São Leopoldo, num primeiro momento, mas que surge em construção com os movimentos sociais, né? E digo isso porque tem muito a ver com um momento que a gente avalia que é a eleição mais importante que a gente está vivendo, né? Então é uma candidatura de organização, inclusive, da classe trabalhadora, porque a gente sabe que tem muita luta para fazer agora e depois do dia 2 de outubro, independente do resultado, e a gente sabendo que a importância de derrotar o Bolsonaro nas urnas, mas a gente precisa se organizar e garantir, né, os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E quando digo isso, é a gente olhar
para o que aconteceu nesse último período, e a gente precisa da revogação da reforma trabalhista. Isso é uma pauta prioritária, né, dentro da nossa campanha, entendendo que faz parte, né, da gente discutir a juventude, né, quanto mulher jovem. A juventude precisa ter uma perspectiva de emprego, de renda digna para as mulheres, né, e também a gente pensar, também olhar para o que aconteceu dentro da reforma da Previdência, né. A reforma da Previdência também tira essa perspectiva de futuro dessa juventude das mulheres. Então a gente precisa, acho que, começar a pensar na revogação dessas reformas e também da emenda do teto dos gastos públicos, que tem impactado diretamente no serviço público e que são as pessoas mais pobres que precisam acessar todos os serviços públicos, desde o transporte, da educação, da saúde, e a gente tem visto uma forte precarização desses serviços, né? Então a gente tem que ter garantias de que se tenha dinheiro para que isso aconteça e tenha investimento, né, nessas áreas que são tão importantes para os cidadãos em qualquer lugar do Rio Grande do Sul e do Brasil, né, porque tá no Congresso Nacional é pensar em Canoas, em Nova Santa Rita, em Novo Hamburgo, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, mas também políticas públicas que garantam uma vida digna, né? Então é uma candidatura que defende a vida e que olha para isso com uma prioridade, para que a gente possa ter o direito a uma vida digna garantida. Paloma, tu tens uma história com a educação, né? Como professora. Tu ainda atua como professora. Como é que tu enxerga esse setor atualmente, né, no Rio Grande do Sul? Quais são as medidas que tu acha que devem ser tomadas para melhorar o ensino no estado? A gente tem trabalhado um dos temas, né, dos nossos fortes temas para a campanha e da onde a gente tem bastante base de atuação é na educação, porque sou professora em Nova Santa Rita e em Novo Hamburgo hoje, concursada dos 2 municípios, e estamos atuando com vários professores do estado também que têm sofrido sistematicamente vários desmontes da educação pública, né? A gente vê a precarização das escolas e uma das pautas que a gente defende, que é que a gente garanta o que está na Constituição Federal, que são os 10% do PIB para a educação, né? A gente teve um avanço e garantiu o Fundeb, não do jeito que o governo Bolsonaro queria, mas, né, mais próximo do que a gente estava defendendo, mas para além da verba do Fundeb, a gente precisa fazer com que a Constituição seja cumprida e que a gente tenha 10% do PIB na escola, né? E a gente pensar num projeto de escola que seja uma escola libertadora, né, que eduque as crianças e a gente se eduque dentro da comunidade escolar para viver em sociedade, numa lógica de sociedade diferente. A escola não pode ser um espaço simplesmente de formação de sujeitos para o mercado de trabalho, numa lógica que não cria, né, não educa sujeitos conscientes e críticos, né, e a escola tem que ser esse espaço plural da diversidade, que a gente possa construir dentro dessa diversidade o livre pensar, né, e isso vem sendo sistematicamente atacado, e aí a gente vê diversos projetos que estão tramitando e estão passando em câmaras municipais, como segunda-feira em Novo Hamburgo eu estava lá na Câmara e foi aprovado um projeto que muda a gestão democrática dentro da escola, né? Aqui em Canoas também já se teve esse movimento, né, de retirada da gestão democrática, e se a escola, que é um espaço que é para a gente educar para a cidadania e aprender esses processos de gestão, não garante que a direção seja eleita num processo democrático, né? Como é que a gente vai educar e aprender a fazer esse processo nos outros espaços? Então, acho que a gente tem que garantir que isso aconteça, e esse é um projeto de governo, de sociedade que tem sendo implementado no Brasil nos últimos anos, e a gente também viu isso nas universidades federais, com o que não acontecia desde a redemocratização do país, que foi reitores serem indicados, né, colocados através do MEC, dentro do governo, através do governo Bolsonaro, para estar dentro das universidades, para fazer um controle, né? Isso é um controle do livre pensar da escola como um espaço plural, da universidade como um espaço plural de produção de conhecimento. Te dá medo, assim? Te dá medo isso? Esse poder todo do federal, assim na educação pública? Acho que a gente tem medo, a gente vê a realidade, ela é dura,
mas que também a gente não pode ficar coagido pelo medo, né? Que ao mesmo tempo a gente tem que ter coragem para lutar e tá se organizando para resistir a esses diversos ataques, assim. Então, eu tenho medo pelo futuro dessas crianças, né, com quem a gente trabalha, adolescentes, e porque, né, que sociedade é essa que a gente está deixando e construindo, né, com eles e para eles também, né, porque é uma construção que eles fazem parte. Medo desse ponto, mas ao mesmo tempo também me motiva a estar na linha de frente lutando e dizendo que não, né? Que não é esse o modelo de sociedade, de escola, né? Uma escola que tenta muito mais regular do que, né, colocar os sujeitos dentro de espaços que forma, mas que não debate a diversidade, que tenta aprovar projetos como Escola Sem Partido e que diz que o livre pensar não pode acontecer, que foi uma luta e uma organização da classe, né, da educação para derrotar o projeto Escola Sem Partido, mas a ideia do Escola Sem Partido está aí, né? Essa ideia fascista e conservadora, ela está entranhada na nossa sociedade, né? Não é à toa que a gente teve, durante quase 4 anos, já esse governo, né? Ele teve uma base, a gente precisa conseguir lutar e resistir para que isso não se perpetue por mais tempo, né? Candidata, para os próximos passos teus agora, né? Acho que eu percebo que é bem forte esse teu discurso, né, em defesa da educação, que é uma área que tu conhece, que tu atua. Quais são as outras questões que, claro, tu falaste um pouco sobre tudo, né, mas que pudesse elencar aqui agora, para quem estiver assistindo, para os canoenses, que são importantes para ti, que tu vai levar contigo para a Câmara dos Deputados? Eu acho que a gente precisa... Bom, o Brasil nunca, né? A gente está vivendo uma inflação gigantesca, a gente vê no dia a dia, né? No mercado, o preço das coisas está tudo caro, é fato, né? O litro do leite chegou a R$8, o preço da gasolina chegou a R$7 aqui na região metropolitana, e isso dá um impacto direto na vida, no nosso poder de ter uma vida plena e digna. Eu acho que essa é uma questão importantíssima que a gente precisa ter autonomia de gestão, né, da nossa economia para garantir preços, né? O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e tem pessoas, né, milhões de pessoas passando fome, né? A linha da miséria no Brasil aumentou nesses últimos 2 anos como nunca mais tinha acontecido. O índice de desemprego é muito elevado, então a gente precisa garantir políticas que sustentem, né? Que deem emprego, renda digna para as pessoas, e a gente tem que garantir que isso aconteça nesse processo. E como o próprio preço da gasolina, né, que a gente viu subindo tanto através dessa iniciativa de que a gente tem que respeitar o mercado internacional, né, a oferta, procura e demanda, né, os preços do mercado internacional, e o resultado teve aí, né, a gente viu o preço do petróleo e do dólar disparando e a gente não tendo condições de arcar, e isso é um efeito cascata, né, e a gente tem que, então, ter autonomia da Petrobras, né, autonomia e soberanidade do Brasil em cima, né, porque a Petrobras apesar de ter sido uma boa parte já vendida, ela é majoritariamente do governo brasileiro, é nossa, né, dos brasileiros e das brasileiras, e ela tem que servir para nós, e não a interesse privado, né, então isso que a gente tem que retomar, esse tipo de investimento dentro do serviço público. Candidato, o teu partido... nesse cenário, né, de eleição, ele apoia o candidato Lula para a presidência da República. Diz que uma vez ele eleito também, todas essas questões que tu traz como políticas que tu entende como urgentes, né, para o país, uma vez tu também eleito ali na Câmara dos Deputados, vai ser mais fácil existe uma conversa unificada para se chegar a esses lugares aí que tu almeja? Uhum. Eu acho que é um momento, falei já algumas vezes, mas eu acho que é bom retomar, acho que é realmente a eleição mais importante desde a redemocratização do país,
porque a gente tem um projeto, né, fascista que vem governando há quase 4 anos e é o momento de derrotar o Bolsonaro nas urnas, mas para além disso também derrotar Bolsonaro nas ruas. E essa aliança com o Lula, já desde o primeiro turno, é uma resposta a isso, né? A gente conversou, debateu internamente dentro do partido e entendeu que era importante, que a nossa tarefa número 1 nesse momento é derrotar o Bolsonaro. E a gente vai fazer isso no primeiro turno. Mas, para além disso, acho que a discussão... Enfim, acho que tem pautas que precisam se avançar e que a gente precisa dialogar muito, como as revogações das reformas que aconteceram e também o crescimento da agricultura familiar, né? Tem algumas pautas para a gente avançar dentro do diálogo. Então, acho que a construção e proximidade com o governo do PT é algo a ser debatido, assim, mas eu acho, mais do que isso, é importante que o pessoal se mantenha independente, autônomo, para poder manter a coerência, né? E o momento nos pediu que a gente estivesse junto com o PT para derrotar o Bolsonaro, mas também não nos vai impedir a fazer as críticas necessárias e as críticas que a gente tem também, o que significou os 13 anos de governo do PT no passado. Eu te perguntei isso porque tu falou lá, e a gente ouve bastante, né? A intenção é derrotar o Bolsonaro, né? E aí há quem pense, mas então estão apoiando o presidente Lula porque quem pode, né, através dos números hoje, das pesquisas, derrotá-lo, ou não, há uma convergência ali de ideias, né, mas pelo que tu já me falou, vocês estão conversando aí sobre algumas pautas e em outras vocês já convergem, né, e tem outras que nem tanto, mas que se vai conversando ao longo do tempo. A gente tem um tempo ainda, né, nós temos um tempo ainda final, eu queria te dar, passa rápido, né, que tu fique à vontade para falar para os canoenses, para quem estiver nos ouvindo, usando esse tempo aí a teu favor, falando o teu número, colocando mais uma vez as tuas ideias, para quem não te conhecia, para quem te conhece já e que quer estudar. A gente sabe que tem um boom aí de candidatos e candidatas, né? Muita gente para escolher. Então, por isso que eu fico questionando tanto, por quê? Por que votar nessa pessoa, né? Porque tá tão difícil, né? Escolher alguém para votar. Então, por que votar na Paloma? Por que a Paloma vai representar o meu estado? Fica à vontade, o tempo é todo teu. Tá. Então, obrigada pelo espaço e quero já também, então, falar um pouquinho, assim, do porquê, né? Porquê que também me coloquei como candidata, né? Eu, Paloma Daut. E esse processo, ele vem de anos, né? Comecei a militar nas jornadas de junho de 2013 e venho desde então me organizando, me filiei no PSOL em 2016 e desde então estou na luta junto com os trabalhadores, com as trabalhadoras dentro do movimento feminista, dialogando com as mulheres, né? Na periferia, e sou uma mulher jovem, professora, feminista, LGBT, e acho que a gente precisa transformar, mudar a política, né? Não basta, a gente tem escutado muito, né, mulher vota em mulher, não basta ser mulher, tem que estar do nosso lado e tem que garantir políticas públicas para a vida das mulheres, né? Então, votar na Paloma significa poder fazer parte da construção desse projeto, porque a gente está convidando as pessoas e tem dialogado nos bairros, além de quem já está engajado no processo, para a gente construir coletivamente, porque a nossa candidatura é uma candidatura em defesa da vida, e da vida de verdade, né? A gente não basta, já precisamos renovar, vamos votar em pessoas que são jovens, que nunca estiveram lá, mas para além disso tem que ter um compromisso, né? E um compromisso de construção, e a gente tem esse compromisso de construção com a população, com o povo, com quem a gente já constrói há tanto tempo. E por isso também vou pedir que no dia 2 de outubro, né, as pessoas votem, nos ajudem, que votem na Paloma Daut, 5051. A gente está trabalhando com a ideia do Rio Grande do Sul de sonhos e lutas, e acho que é isso que a gente precisa se juntar nesse momento. A gente precisa sonhar, né, precisa, como já dizia Galiano, ter uma utopia que vai se afastando, né, a cada 2 passos ela se afasta, mas ela é importante porque ela nos faz caminhar. E a gente precisa caminhar e precisa lutar nessa caminhada, porque a gente está vendo que nenhum direito é garantido. E se a gente não se junta e não está lutando todos os dias, os nossos direitos são retirados. E isso foi provado, né, pra gente nesses mais de 4 anos. Boto mais de 4 anos aí, porque tem mais tempo que a gente está vivendo esses retrocessos
processos de direitos sendo retirados. Então a gente precisa estar organizados e organizadas para estar lutando, para garantir, para revogar todos esses retrocessos, e a gente está se colocando à disposição, né? Coloquei meu nome à disposição e assumi essa tarefa com coragem para ser porta-vozes dessas lutas, né? Não simplesmente para chegar e construir individualmente. Então é nesse viés de uma construção coletiva em defesa, né, dos povos originários, uma candidatura antirracista, ecossocialista, que pensa numa construção de uma outra sociedade, porque a gente está vivendo esse momento, a gente sabe que não existe possibilidade, né, de manter a vida num padrão que a gente vive, da maneira que a gente vive no mundo capitalista. Então é uma candidatura que também se coloca a serviço da gente estar juntos construindo um projeto de sociedade ecossocialista, que é o que a gente almeja e que é essa utopia para onde a gente está caminhando. Show de bola. Paloma, quem quiser te achar nas redes sociais, acompanhar aí as tuas propostas melhor, avaliar, conversar, chamar para conversar contigo, te acha por onde? A gente está no Facebook, no Instagram, com Paloma Daut, PSOL. Paloma Daut é D-A-U-D-T e o PSOL, né? P-S-O-L. Então segue lá, pode chamar no direct também, no Messenger do Facebook, que a gente está com a página da candidatura. Quiser ir acompanhando também, a gente está com bastante agenda de rua, quiser se engajar e estar participando, a gente faz esse convite para todos e todas estarem junto com a gente. Paloma, boa sorte nessa tua caminhada aí, no teu trabalho como professora também. Conte com o Jornal Timoneiro, as portas são sempre abertas aí para mostrar o teu trabalho, a tua jornada e tua campanha eleitoral. E muito obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço o espaço tão importante, uma cidade tão próxima, que a gente tem várias coisas para estar construindo em conjunto, né? Uma luta mais unida da região metropolitana para a gente poder viver um momento melhor. É isso aí. Até mais.